Conhecendo a vida de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 28. Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês. Vocês o receberam e a sua fé está solidamente edificada sobre esta mensagem. E é esta boa nova que os salva, se vocês ainda crerem firmemente na palavra que eu anunciei a vocês. Senão, vocês creram em vão. Eu lhes transmiti desde o início o que me foi transmitido. Isto é, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou 3 dias depois, segundo as Escrituras. Ele apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, muitos dos quais ainda estão vivos, embora alguns já tenham morrido. Depois apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, ele apareceu também a mim, bem depois dos outros, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Pois sou o menos merecedor de todos os apóstolos. Nem deveria ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a graça que ele me concedeu não ficou sem resultados, pois tenho trabalhado mais arduamente do que todos eles, embora não fosse eu que efetivamente estivesse fazendo a obra, e sim a graça de Deus que está comigo. Não faz diferença alguma quem trabalhou mais arduamente, se foi eu, se foi eles. O importante é que nós pregamos o evangelho a vocês e vocês creram. Mas se vocês creram no que nós pregamos, ou seja, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, por que alguns de vocês andam dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Pois, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se ele ainda está morto, então toda a nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. E nós, os apóstolos, seremos todos considerados falsas testemunhas de Deus, porque dissemos que Deus ressuscitou Cristo. E isso, logicamente, não é verdade se os mortos não ressuscitam. Se eles, os mortos, não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão sob condenação dos seus pecados. Nesse caso, todas as pessoas que já morreram em Cristo estão perdidas? E se o fato de sermos servos de Cristo só nos traz esperança para esta vida, então somos os mais infelizes de todos os homens. Mas o fato é que Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos e tornou-se o primeiro entre muitos dos que já morreram. A morte veio ao mundo por meio de um só homem, e a ressurreição dos mortos também veio por meio de um só homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, entretanto, por sua vez, Cristo primeiro. Depois, quando Cristo voltar, todo o seu povo viverá de novo. Depois disso virá o fim, quando ele devolverá o reino a Deus, o Pai, depois de destruir todo domínio, autoridade e poder. Porque Cristo reinará até que tenha colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque o Pai sujeitou tudo debaixo dos seus pés, exceto, naturalmente, que Cristo não domina sobre o próprio Pai, que lhe deu esse poder de dominar. Quando Cristo finalmente tiver ganho a batalha contra todos os seus inimigos, então o próprio Filho também se colocará sob as ordens daquele que lhe deu a vida sobre todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos.